Bom, pessoal, então hoje a gente vai dar continuidade, né, ao estudo do sistema de abastecimento de água, só que hoje a gente vai dar ênfase a uma outra unidade do nosso sistema de abastecimento. Né? Hoje a gente vai focar aqui, né, tá o esquema simplificado do nosso sistema de abastecimento de água, que eu sempre trago, o manancial, que é o nosso corpo d'água, aí a gente vai ter a captação, que nós vimos, né, todos os estilos de captação, e todas as questões a respeito do manancial e da escolha da captação, da instalação da captação nas aulas passadas. E aí hoje a gente vai ver, né, vai dar foco aqui na estação elevatória de água bruta, né, que é exatamente por que ela é necessária, né, por que a gente vai precisar colocar, por que a gente vai precisar instalar essa estação elevatória de água bruta. Vou já responder. Então, só relembrando aqui o nosso esquema, manancial, captação, as adutoras levam essa água bruta até a estação de tratamento. Depois da estação de tratamento, a adutora leva a água tratada até o reservatório e a partir daí ele entra na rede de distribuição, né, municipal ou da comunidade ou da localidade que seja que nós estivermos dimensionando, né, aquele sistema. Então, sempre que a gente vai ver o sistema de abastecimento de água, eu mostro para vocês esse corte, né, esse corte em planta. Mas a verdade, a grande verdade, é que a maioria dos sistemas de abastecimento de água instalam as suas estações de tratamento e os seus reservatórios, né, e ou os seus reservatórios, nos pontos mais altos ali da região, né, os pontos mais altos possíveis onde eles possam instalar os seus equipamentos. E aí, se a gente for olhar a nossa vista, né, nosso sistema de abastecimento de água em perfil, a gente vai ver, né, que a água sozinha, ela não tem capacidade de sair aqui da captação, né, que é o nosso corpo d'água, aqui do nosso curso d'água, e chegar até a estação de tratamento de esgoto de forma voluntária ou através da gravidade, porque a água tem que subir as cotas, né? Normalmente o perfil do sistema de abastecimento, no perfil do sistema de abastecimento principal de um município, a estação de tratamento ela está no ponto mais alto aí, né? Que a gente vai ter disponível ou que possível. Então a gente, para tanto, né? Para que a água consiga sair lá do curso d'água, passar pela captação e chegar na estação de tratamento, vai ser necessário a colocação de uma estação elevatória de água, né? Que essa estação elevatória de água, ela nada mais é do que um conjunto de edificações, né? Instalações e equipamentos destinados a abrigar, proteger, operar, controlar e manter os conjuntos elevatórios que promovam o recalque da água. E esses conjuntos elevatórios, a gente já viu, né? Lá em hidráulica, a gente conversava muito sobre isso, são as nossas bombas. A bomba, que é a máquina que fornece energia ao fluido. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje, basicamente, a gente já viu lá em hidráulica. A gente vai fazer aqui um grande revival, mas com um olhar mais voltado exatamente para esse dimensionamento aí de sistemas de abastecimento de água. Então, nessa etapa, né, no dimensionamento da estação elevatória, a gente vai literalmente dimensionar uma bomba, tá, para o nosso sistema. E pode ser uma bomba única, pode ser uma bomba em associação em série, pode ser uma bomba em associação em paralelo. A gente vai ter diversos tipos de bomba, né? Isso aí vai depender de como a gente vai escolher proceder no nosso projeto. Tá? Isso, quando eu falo nosso projeto, eu falo um projeto de vida real, né? Não falo aqui dos nossos exercícios, mas num projeto mesmo de sistema de abastecimento. Então, antes da gente começar a trazer o saneamento, basicamente a gente tem que saber aqui, né? A gente tem que saber quem são as vazões que passam por cada um desses elementos. Para poder, antes da gente relembrar aqui quem é que a gente vai calcular, né? O que, é que a gente vai ter que relembrar lá da nossa hidráulica. Então, a vazão que sai, né, que percorre aqui a adutora, entre o curso da água e a estação de tratamento, a gente chama ela de vazão de produção, muito claro.
Fundo cinza é ruim porque todo pincel fica ruim. Bem aqui, né, que é na nossa adutora de água bruta, a gente tem a vazão de produção escoando, né? Entre a estação de tratamento e o reservatório, a gente tem o que a gente chama, né, de adutora de água tratada. Então, por ela passa a vazão da adutora de água tratada. E entre o reservatório e o município, né, e a localidade que a gente vai abastecer, a gente tem a nossa vazão de distribuição. A gente já viu como é que calcula cada uma dessas vazões, né? E a gente vai continuar calculando algumas dessas vazões, mas aqui, para o dimensionamento da nossa levatória, quem vai nos interessar é a vazão de produção, porque é ela que passa pela adutora, né? A estação elevatória, normalmente, ela vai estar na adutora de água bruta. Ela tem que fornecer energia para o fluido, para a água sair do curso d'água e chegar até a estação de tratamento. Então, é ela que é responsável aqui por esse primeiro trecho, né, do sistema de abastecimento. Então, a estação elevatória ela vai estar lá na adutora de água bruta. Pode ser que exista a necessidade de a gente colocar outras bombas no decorrer do nosso sistema. Aí vai depender da topografia do terreno, principalmente, né, da topografia do local. Mas, por enquanto, a gente vai focar em sistemas simples, né, que precisem apenas da estação elevatória no início, apenas para recalcar a água do manancial até a estação de tratamento, para que a gente consiga aí tratar a água e distribuir água com boa qualidade para a nossa população. Então, relembrando aqui alguns conselhos é ótimo, né? Alguns conceitos de bombas, tá? Que a gente já viu lá em hidráulica, há alguns semestres atrás, né? Há 2 semestres atrás. Então, vocês podem ter esquecido um pouquinho. Faço questão aqui de relembrar com vocês tudo que a gente viu por lá que vai ser pertinente, nem tudo, né? Tem coisas que a gente vai utilizar mesmo assim, eu não vou dar uma revisada tão minuciosa, mas é matéria vista. Então, assim, o primeiro conceito que a gente tem que relembrar é a altura manométrica da instalação. Quando a gente vai falar de bombas, né, sempre que a gente vai falar de bombas, a gente tem que lembrar dessa entidade aqui, né, desse parâmetro, que é a altura manométrica, que ela corresponde à energia que vai ser absorvida por 1 quilo de fluido, né, que atravessa a bomba. E essa energia é a energia necessária, né, a mesma energia necessária para que a água vença o desnível, né, que é a diferença geométrica entre os dois níveis de reservatório que a gente vai ter, ou então o nível do manancial e da estação de tratamento de água, e também, né, a perda de carga no decorrer do sistema. Então, a gente tem que ter aqui uma altura manométrica do equipamento, né, da nossa bomba, que seja capaz de vencer o desnível geométrico, que aqui está representado pelo H0, né? Esse aqui é o nosso desnível geométrico. Aí a gente tem 2 trechos, né? Antes da gente retomar aqui, a gente tem 2 trechos. Isso aqui é a bomba, tá? Aqui é o conjunto motor-bomba. A bomba está aqui, aqui é o motor. Funcionam juntos. Então, antes da bomba, aqui, o trecho dessa tubulação, a gente chama de sucção. Após a bomba, essa tubulação recebe o nome de recalque. Então, a gente tem essa tubulação dividida em dois: o trecho da sucção e o trecho do recalque. Então, a altura manométrica, ela é aquela altura, né, total, onde a gente vai unir o desnível geométrico, ou seja, aqui no nosso primeiro ponto, né, a gente tem o manancial. O manancial. E aqui a gente tem, por exemplo, né, a nossa estação de tratamento. E elas estão em cotas diferentes. Normalmente, a estação de tratamento ela está numa cota acima da captação. Nem sempre tão pertinho assim, né? Aqui é porque é uma instalação típica
de uma bomba, mas a grande maioria das vezes não é assim. Então, a gente tem o desnível geométrico, né, entre os pontos, entre o rio e a estação de tratamento, e nós temos também a perda de carga nos dois trechos. Né? Aqui está representado só por uma. Né? Então, isso aqui é a perda de carga total no decorrer das tubulações de sucção e de recalque. Eu vou fazer questão de escrever assim, né, que são das duas tubulações, porque normalmente as características da sucção e do recalque elas são diferentes. O diâmetro é maior, né, ou o comprimento é muito menor, o material pode ser diferente, mas a grande diferença mesmo entre sucção e recalque é o diâmetro. Né? É bem comum que o diâmetro da sucção ele seja maior, na verdade, um diâmetro comercial maior do que o diâmetro do recalque. Então, a gente a gente precisa sempre, né, lembrar que essas perdas de carga elas vão ser calculadas separadas para cada uma das suas tubulações. Então, a altura manométrica do nosso fluido ela vai ser igual ao somatório do desnível geométrico, né, que é o H0, mais a diferença de pressão entre os dois reservatórios ou os dois pontos, mais a perda de carga total aí no sistema, né? Lembrando que o ΔH aqui, ele vai ser o somatório da sucção mais a perda de carga no recalque. Aqui é o nosso desnível geométrico e isso aqui é a diferença de pressão, né? Vou colocar assim porque tá dividindo aqui. Só que o manancial, normalmente, ele é aberto para a atmosfera. E o nossa estação de tratamento, ela também é aberta para a atmosfera. Não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, acho que sim, na aula passada, a entrada da estação de tratamento. É a tubulação que vem e cai dentro do floculador, né? Cai direto dentro ali de onde vai receber o aglutinante para poder já ir para dentro do floculador. Então não tem muito não tem muita cerimônia não, né? As pressões, né? Os dois pontos, tanto de captação quanto de despejo, são abertos para a atmosfera, normalmente, tá? Então, é muito, muito comum que essa diferença de pressão aqui ela seja nula, porque ambos estão ali submetidos, né, à mesma pressão relativa. Então, a mesma pressão relativa do ar, e essa pressão relativa a gente considera como sendo nula, tá bom? Então, assim, a altura manométrica vai ser, então, desnível geométrico somado à perda de carga aí por todo o caminho da tubulação. E essa altura manométrica ela é muito importante para que a gente consiga calcular a potência da bomba. Na verdade, ela não é importante, não. Ela é necessária. Né? A gente só calcula a potência da bomba se a gente tiver, se a gente conhecer a altura manométrica. Necessária para o cálculo da potência da bomba, que é o que a gente vai já fazer aqui. Tá bom? Então, vamos primeiro escolher a nossa bomba, né? Para a gente escolher a nossa bomba, que a gente vai colocar lá na nossa estação de tratamento, esses vídeos vão ficar ótimos, né? A Paula, a tísica, pós-Covid, ainda tossindo, todas as minhas aulas eu estou morrendo de tossir, vai ficar muito engraçado. Eu não quero assistir esses vídeos no futuro, que é capaz de eu passar a doença para o povo através do YouTube. Para a gente escolher a bomba, a gente leva três quesitos, né, três parâmetros em consideração, tá? A vazão de bombeamento, a altura manométrica total capaz de ser produzida e a rotação, a potência e a eficiência da bomba, né? Que aqui são os requisitos mecânicos.
Requisitos mecânicos. A vazão é um requisito hidráulico. E a altura manométrica, ela depende da topografia. Percebem? Vocês conseguem ver que são coisas que parece simples, vazão, altura manométrica, rotação e potência da bomba, mas acontece que são coisas que abrangem três alçadas totalmente distintas, né? A gente vai ter ali o parâmetro hidráulico de referência, que é a vazão. Então, eu preciso escolher uma bomba que bombeie aquela vazão de produção, né? Porque eu estou captando ali dentro do manancial. Então, a vazão de bombeamento, ela tem que ser, no mínimo, escrever mais bonitinho aqui, a bomba deve ser capaz de bombear, de recalcar, né? Que a bomba bombear, de recalcar, no mínimo, a vazão de produção. E aí, quem é que nos diz isso? Quem nos diz isso é o catálogo de bombas, né? Que eu comentei bastante lá em hidráulica com vocês, negócio de curva do sistema, curva da bomba, escolha do diâmetro, tudo isso aí a gente vai refazer aqui, só que agora é aplicado ao saneamento. A altura manométrica, ela, na verdade, ela depende da topografia, por quê? Se ela depende também da perda de carga. Porque a perda de carga é um parâmetro da tubulação. Vou botar aqui, topografia barra tubulação. É um parâmetro da tubulação. Existem maneiras da gente conseguir reduzir a nossa perda de carga, seja aumentando o diâmetro, seja escolhendo um material com um atrito menor, né, com a rugosidade menor, para que eu gere um fator de atrito menor, seja evitando colocar muitas conexões, que em adutoras normalmente já não coloca muito, né, a perda de carga localizada em si ela não é muito preponderante em grandes adutoras, ela é mais incidente em instalações domésticas, né, instalações hidráulicas que possuem menor comprimento e menor diâmetro. Mas a maioria da situação onde a gente quer diminuir perda de carga, o que a gente pode fazer é aumentar o diâmetro da tubulação. Porque o comprimento não tem como a gente diminuir se eu preciso chegar de A até B. Então, a tubulação tem que sair de A até B. Eu não vou fazer uma espiral com a minha tubulação, óbvio. Mas também eu não tenho como reduzir, né? Porque a tubulação precisa ter um comprimento mínimo. E, basicamente, a gente vai alterar o diâmetro. Então, quanto maior o diâmetro, lembrando, né, que na equação da perda de carga universal, 0,0827 FL, Q ao quadrado D à quinta, o diâmetro ele entra na quinta potência, né? Então, quanto maior o meu diâmetro, às vezes a gente aumenta o diâmetro em um diâmetro comercial e a perda de carga ela já reduz absurdamente. Por quê? Porque a perda de carga é função da quinta potência, né, do diâmetro. E a questão da rotação, da potência e da eficiência da bomba são requisitos mecânicos, porque são parâmetros, né, requisitos ou parâmetros, eu acho que parâmetros seriam mais adequados, porque depende do fabricante da bomba. É o fabricante que vai me dizer qual é a rotação dela, qual é a porção, né? Qual é a potência dela, qual a eficiência, etc. Então, assim, são parâmetros que nós temos que escolher muito bem, né? Então, a gente tem que trabalhar com um know-how, com um catálogo ali muito bom de alternativas para poder escolher a bomba adequada para o nosso sistema. Então, atenção, né, para a tubulação de sucção, tá certo? Lembrando que o trecho da sucção é o trecho antes da instalação da bomba. Então, muita atenção para esse trecho aqui em especial. Ele deve ter o menor comprimento possível, tá? Diferentemente da tubulação total, tipo, se eu preciso sair daqui, tá aqui meu montinho, né? Eu preciso sair daqui e chegar até aqui, eu não tenho muito o que fazer, não. A minha tubulação, ela vai passar aqui por todo o meu terreno, ela vai acompanhar aqui a topografia do terreno. Ok. Mas eu posso colocar minha bomba aqui, eu posso colocar a bomba aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu posso colocar a bomba flutuando, né? Eu posso colocar a bomba aqui flutuando, que é a nossa captação flutuante. O ponto de instalação da bomba, quem escolhe sou eu.
Então, como a sucção ela é o trecho antes da instalação da bomba, eu posso fazer com que a minha tubulação de sucção ela tenha o menor comprimento possível e também o menor número de conexões possíveis. Como a gente calcula perda de carga na sucção e no recalque as perdas de carga localizada não vão interferir muito, porque eu tenho tubulações mais longas. Então, a minha perda de carga localizada acaba se diluindo ali, né, em detrimento da perda de carga distribuída. Mas quando a gente tem, olhando somente para a tubulação de sucção, aí eu tenho uma tubulação ali de 1 metro, às vezes de 2, né? Então, assim, às vezes eu tenho tubulações muito, muito pequenas. E aí, quanto menos conexões eu colocar nessa minha tubulação, nesse meu trecho de sucção, menos perda de carga eu vou ter, né? Então, melhor para mim. Então, por que eu tenho que me preocupar com isso aqui? Porque é necessário que a gente reduza o máximo possível da perda de carga na sucção em especial. Tá? A perda de carga no recalque é importante? É, mas ela é importante para o cálculo da potência da bomba. Então, a diferença de eu ter uma bomba de 5 e de eu ter uma bomba de 7,5 é que quando eu tiver uma de 7,5, eu vou gastar mais, porque ela vai gastar mais energia. É uma bomba maior, mais potente, recalca mais água e tudo, e que gasta mais energia. Então, a diferença é basicamente o custo que eu vou ter de operação, tá? Contudo, a perda de carga da sucção, ela não interfere apenas na altura manométrica da bomba, não. Ela interfere em outra coisa, em um outro fenômeno, né? Fenômeno esse muito conhecido de nós todos, chamado de cavitação, tá? Então, a cavitação, ela é diferente de eu escolher uma bomba de potência maior ou menor. Porque se eu pegar uma bomba, né, se eu tenho uma perda de carga de recalque muito elevada e aumentar muito a minha altura manométrica, ou a altura total de elevação, eu vou ter o quê? Eu vou ter que gastar mais dinheiro para poder pagar minha conta de luz no final do mês. Mas, se a minha bomba entrar em processo de cavitação, aí o BO fica mais complicado. Por quê? Porque a bomba quebra. Aí eu paro todo o meu sistema para poder fazer uma manutenção na bomba. Então, a cavitação, como vocês podem lembrar, é o processo de formação vou colocar assim, processo de oxidação, tá? Oxidação, também não é oxidação, tá? De desgaste interno das paletas ou palhetas, das pás, ou da hélice, né? Da bomba, por conta da presença de vapor d'água. Certo? Isso aqui é a definição mais que simplificada, né, de cavitação. Então, a minha pressão baixa tanto, chega próximo à pressão de vapor, e aí, quando atinge a pressão de vapor, criam-se bolhas de ar ali na superfície da hélice, essas bolhas de ar, elas corroem as pás, né, da hélice e acabam erodindo, né, essas pás, fazem com que a bomba quebre, simplesmente. E aí, o que é que pode causar a cavitação? Essa vaporização, né, que eu falei, que ela depende do NPSH, e aí, só para relembrar, NPSH, a gente tem dois, o NPSH disponível e o NPSH requerido. NPSH requerido é a energia necessária que aquela bomba funcione para que não haja formação de bolhas, ou seja, para que o meu fluido na entrada da bomba não atinja a pressão de vapor. Quem me diz isso? O fabricante. Ele tem que me dizer qual é o NPSH requerido. É obrigatório no catálogo da bomba ter essa informação. A depender da vazão recalcada e da altura manométrica, a gente tem que ter uma curva de NPSH, tá certo? Isso aí é fato, tem que ter. E o NPSH disponível é a energia que a gente tem no sistema.
eu configuro o meu sistema e aí eu tenho uma energia disponível ali para esse sistema acontecer. Então, essa energia eu chamo de NPSH disponível. Para não haver cavitação, né, para não cavitar, a gente sabe que o NPSH disponível ele tem que ser maior do que o NPSH requerido. Para quem não está lembrando muito bem dessa paradinha aqui, vou desenhar aqui o gráfico, tá? Só para vocês, só para reavivar a memória. Quem não está lembrando bem, é só assistir a aula de cavitação lá de hidráulica, tem no canal, né? Só procurar lá a cavitação que vai dar certo. Então, a curva é vazão. Eu vou colocar aqui a unidade, né, em metro cúbico por segundo, por altura manométrica em metros. Então, a gente tem que a curva do NPSH requerido, ela é crescente. Quanto maior for a minha vazão, PH requerido, maior vai ser a energia necessária no sistema para que o fluido não atinja a pressão de vapor. Certo? Então, ela é uma curva assim, crescente. O NPSH disponível é exatamente o contrário. Quanto maior for a vazão do sistema, menor é a minha energia disponível, tá? Por que que isso acontece? Eu vou falar aqui das outras cores, daqui a pouco eu volto pro cálculo aqui do NPSH disponível. Então, esse ponto aqui de união, né, entre eles dois, é a nossa vazão máxima, que o sistema pode funcionar sem que a bomba entre no processo de cavitação. Tá? E aí, sempre a gente tem que ter essa folga aqui, ó. Isso aqui é uma folga que, por convenção comercial, a gente deixa, no mínimo, aí uma folga de 50 centímetros, né, entre o NPSH requerido e o disponível, para não funcionar com o sistema sempre tão no limite, tá bom? E é isso, né? Outro fator que pode causar cavitação também, a turbulência, né? A turbulência, ela depende aqui do manancial, tá? O manancial, às vezes, ele é, como diria o Matuto, ele pode ser um rio calmo, como ele pode ser um riozinho cheio de ondas, né? Eu falei muito do canal da integração aqui na aula passada. Então, assim, como vocês viram, né? Como eu já falei também, a gente pode ter, por exemplo, comportas controlando fluxos de água, e aí essas comportas liberam essa água num regime muito turbulento. Quanto mais turbulento, maior vai ser a nossa oscilação. Então, quanto mais laminar o escoamento for, menor vai ser a nossa oscilação. Então, dependendo do ponto de captação, a gente pode ou não ter muita turbulência. E muita turbulência quer dizer ar dando sopa ali, né, como é que eu posso dizer? Dando sopa ali dentro do fluido, né? Misturado ali junto com a água. E entrou ar na tubulação, já era, né? Outra coisa também que pode causar cavitação, né? É a síndrome das palhetas, tá? Que é síndrome das palhetas ou síndrome de passagem das palhetas, tá certo? É um tipo de cavitação específico que ocorre quando o impulsor, né, utilizado, quando a bomba possui um diâmetro muito grande, ou então a carcaça da bomba tem um revestimento muito espesso. E aí, quando isso acontece, pode-se ter, né, a gente acaba tendo menos espaço dentro da bomba, dentro do espaço interno da bomba, e aí as palhetas acabam se chocando ali, né? Então, essa síndrome das palhetas é um tipo de cavitação bem específica aí. Vou colocar aqui. Ocorre quando o impulsor, né, que é o nosso motor, possui diâmetro elevado ou carcaça
ou a carcaça da bomba, né? Que é o diâmetro é carcaça da bomba, possui revestimento muito espesso. Aí o que, é que acontece? Menos espaço aí dentro do local da bomba, tá? Onde a gente deveria ter esse espaço mais folgado. Aí a gente pode ter também, né, o que causa cavitação, muita cavitação, é o problema da recirculação interna. O problema da recirculação interna, ele se dá por conta da ausência de retenção. Retenção de líquido. E quem nos dá a retenção de líquido é uma válvula chamada de válvula de retenção. Tá bem aqui ela. Válvula de retenção. Eu não lembro se eu mostrei para vocês, quando eu estava dando aula de hidráulica, a válvula de retenção. Eu lembro que eu cheguei ao laboratório, peguei 11 e ficou comigo, mas eu já devolvi, né? Senão eu mostraria para vocês de novo. Ela é uma válvula circular que ela tem uma portinha, tá? Tipo aquelas portinhas de cowboy, né? Que você empurra e ela volta. Só que a portinha de cowboy, ela é partida em dois. A válvula de retenção, ela é tipo assim, ó, tá aqui a vista dela, né? Vista de dentro. Aí ela tem aqui tipo uma dobradiça. Aí lá vai. Odeio quando isso acontece. Não sei o que aconteceu, porém, voltei aqui. Ela tem tipo uma dobradiça aqui dentro dela, bem aqui, e aí ela tem uma portinha. Tem uma portinha aqui interna com a borracha, tá? E essa portinha, ela só vai para um sentido. Ela para aqui. Então, quando a água passa, né? Quando a água vem daqui para cá, a portinha ela fica levantada aqui, ó. Ah, mostrar a mão, entendi. A portinha fica levantada bem aqui. E aí a água vai embora. Se porventura acabou a energia, a bomba parou por algum motivo, a portinha ela vem e fecha. Ela tampa aqui, ó. Então, a água que está dentro da tubulação de recalque, ela não é capaz de voltar e fazer a recirculação interna, tá bom? E também porque dentro do próprio rotor da bomba já tem uma recirculação interna também, ali dentro, né, do sistema, da própria bomba, existe uma recirculação interna, que essa recirculação ela não é tão danosa, mas ela pode ser que a longo prazo, né, cause esse problema também. E aí quem nos diz essa quantidade de recirculação também é o fabricante, porque aí depende do rotor, né, do tipo de motor e de rotor que ele colocou ali dentro do equipamento dele. E nós temos também a aspiração de ar. A aspiração de ar ela ocorre quando a gente tem o nível do manancial variável. Vocês lembram que eu falei na aula, em alguma das aulas passadas, que a gente sempre tem que colocar a nossa instalação de captação em um ponto onde eu não tenha alteração de nível significativa do manancial. Essa bomba aqui, por exemplo, ela está bem na bordinha. Digamos que isso aqui seja um rio, tá? Não é, né? Mas digamos que seja um rio. Se esse rio entrar num processo de estiagem mais severo, o meu nível da água ele pode passar para vir para cá, ó. Né? A água ela pode, tipo, ficar assim, na verdade, né? Que ela não vai subir uma montanha. Então, a minha captação ficou totalmente exposta. Ou eu posso ter isso aqui. Na hora que eu começar a bombear isso aqui, colega, acabou-se. A água vai fazer assim, ó. E aí eu vou criar, além de um vórtice na entrada, eu vou aspirar ar, tá? Que aqui também é a formação de vórtices, né? Falei deles também lá em hidráulica, quando a gente estava falando de transiente. Então, ó, vórtices são muito perigosos, que é exatamente esse redemoinho aqui. E aí, no vórtice, a gente pode ter, né, a entrada de ar. E se entrar ar também dentro da bomba, já era. Aí aqui é a fórmula, né, para calcular o NPSH disponível, tá certo? Que ele é função
da diferença da pressão atmosférica e da pressão de vapor, né, da carga de pressão atmosférica e da pressão de vapor. Pressão atmosférica que depende da altitude do terreno. A pressão de vapor, que é tabelada e depende da temperatura do fluido que está escoando, né, no caso da água. O Z, que é a diferença, né, entre o nível da água do reservatório que está sendo succionado e o eixo de instalação da bomba, tá? Que a gente chama de a nossa altura de sucção. O Z é a nossa altura de sucção. E a perda de carga da sucção. Ó. Por isso que eu falei que a perda de carga da sucção ela era muito importante. Quanto menor, melhor, né? Porque a perda de carga ela diminui a energia disponível no sistema, tá certo? A nossa perda de carga ela diminui a energia disponível no sistema. E como eu já falei, comprimento e diâmetro interferem diretamente na perda de carga. Então, tanto comprimento quanto diâmetro, quanto elementos também de perda de carga localizada. Né? Então, assim, se a gente aumentar o diâmetro, a gente reduz muito. Se a gente diminuir o comprimento, a gente reduz muito também a perda de carga. Reduz mesmo, mas reduz também. Então, por isso que é tão importante a gente escolher muito bem onde nós vamos colocar a bomba para que a nossa perda de carga de sucção ela fique favorável, tá? A não ocorrência de captação. A gente pode também trabalhar com a altura de sucção, né? Mas isso aí a gente vai ver mais na frente um pouco. Então, a classificação das bombas, tá? Quanto aí a algumas coisas que a gente pode classificar, né? Quanto à posição do eixo da bomba em relação ao nível da água, a gente tem dois tipos de bomba. A bomba não afogada, né? Que a gente tem a sucção, a altura de sucção positiva, né? Que é essa daqui, ó. Essa bomba aqui, até aqui um esquema, ó, a bomba está aqui, tá? Aqui é o nosso Z, e essa bomba ela está acima do nível da água. Então, o Z, na verdade, ele é a distância até o eixo da bomba, tá? Aqui meu desenho, meu esboço ficou equivocado. Ele é essa distância aqui, ó, até o eixo de instalação da bomba. E ele é um Z positivo. Vocês percebam que ele está, se a gente considerar o nível da água como plano horizontal de referência, essa bomba ela está acima do plano horizontal de referência. Então, o nosso Z ele é positivo. No caso da bomba afogada, e aí bomba afogada, eu já comentei com vocês, mas não custa nada relembrar, é diferente de bomba submersa, tá certo? A bomba submersa, ela está dentro da água. A bomba afogada, ela está fora, ela é uma bomba como outra qualquer, só que ela é instalada de tal forma que o eixo da bomba dela está, o eixo dela de instalação, ele fica abaixo do nível da água do manancial. E aí, no caso, se a gente considerar o nível da água como o nosso plano horizontal de referência, a nossa altura de sucção ela fica negativa. E aí, quando eu negativo a minha altura de sucção, ó, se eu tenho aqui do NPSH disponível, diferença de pressões, menos o Z, se eu tenho menos um Z que é negativo, eu fico com mais Z. Ou seja, afogar a bomba é uma solução prática e super barata para se evitar a captação. Por isso que nem sempre a gente faz uma captação flutuante. Se o solo ele for suficientemente resistente, a gente faz uma escavação, coloca ali um murinho, né, de arrimo para poder dar uma estabilidade, faz um revestimento e coloca a bomba numa cota abaixo da cota do rio. É fácil? É barato? Não é nenhum dos dois. Porém, a gente evita um problema maior, né, no futuro. E também o artifício da bomba afogada, ele é muito utilizado em instalações, né, da gente colocar, às vezes estou tirando de um reservatório para outro, e aí estou dentro de uma instalação, estou dentro de um complexo, tipo uma estação de tratamento, aí é mais fácil a gente afogar a bomba. Porém, sempre que possível, né, é super útil a gente fazer esse afogamento aqui, que é exatamente para evitar mais ainda, né,
a nossa captação. Então, afogar a bomba é uma artimanha super importante. Então, a gente tem também a classificação das bombas quanto ao posicionamento do eixo, tá? A gente tem bombas de eixo vertical e bombas de eixo horizontal, tá? Bomba de eixo vertical é quando ela está vertical, né? O eixo dela de instalação é vertical e o eixo horizontal, o eixo de instalação dela é horizontal. Aí quer dizer que a água vai sair horizontalmente e aqui verticalmente? Não. Aí vai depender do tipo de bomba, né, que a gente vai colocar. Mas o eixo de instalação dela é horizontal. Isso aqui, essa aqui é a mais utilizada em captação superficial. Superficial, tipo, tô na beira do rio, né? Na barranceira do rio, boto lá a bomba e ela tem o eixo horizontal, ela fica no chão. E essa daqui é um sistema mais utilizado em captações subterrâneas. Eu até falei sobre elas, né, na aula passada, que são as bombas. Isso sim, é uma bomba submersa. Submersa. É aquela que funciona, ó, dentro do nível da água. Tá aqui o nível da água, porque o azul ficou clarinho. O nível da água, ela funciona lá dentro, ela funciona dentro do poço. Então, ela fica em pé. Porque normalmente o poço é um caninho de 100, né? Um tubo de 100 milímetros ali. Então, ou é 100 ou é 150, dependendo da vazão do poço, do tipo de poço também. Então, não cabe uma coisa muito robusta, não. Para você colocar uma tubulação até o nível da água, a bomba vai ficar lá em cima. Então, você vai ter uma sucção muito comprida. Já não dá certo, né? Cavitou com a bomba. Então, para esses casos, o melhor, mais indicado mesmo, é uma bomba submersa, que é diferente, obviamente, de bomba afogada, tá? Não se esqueça. Só tem um problema, né? Não tem bomba submersa que preste. Ou já deve ter umas melhores, mas normalmente as bombas submersas são bem mais caras, assim, para potência, né? São bem mais caras do que as bombas de eixo horizontal e as que são baratas são realmente bem ruins, né? E são importadas, aí você não tem autorizada. A velha saga do vaqueiro, né? Realmente é bem complicado, mas é uma alternativa. Como eu disse, cada projeto é um projeto e aí a gente tem que se adequar à nossa situação, né? Que a gente estiver fazendo ali. Nós temos também a classificação das bombas quanto à pressão fornecida ao fluido, tá? Que está sendo recalcado. Aí ela pode ser de baixa, de média ou de alta pressão. Ai, como é que eu vou saber, né? E a minha vida é muito difícil, eu não tenho como saber. Utilidade pública. Bombas de baixa pressão normalmente funcionam, né? São indicadas para alturas manométricas menores do que 15 metros. Isso aqui, o HM, é um parâmetro de altura manométrica. A altura manométrica é o parâmetro que vai definir qual é a bomba que você vai utilizar. Seja o tipo de bomba quanto à pressão, quanto à rotação, né, quanto à trajetória do fluido, quanto ao número de rotor que tiver dentro, tudo que vai indicar é a nossa altura manométrica. A potência da bomba é calculada utilizando a altura manométrica. Então, é o parâmetro que a gente precisa para poder definir a bomba que a gente vai colocar ali. As bombas de média pressão funcionam aí com altura manométrica entre 15 e 50, e as de alta pressão já são para alturas acima de 50 metros, tá? Então já é necessário ali uma bomba de alta pressão, que é exatamente para inserir ali muita pressão ao fluido para que ele chegue até o seu destino final de forma garantida, sem que a gente haja percalços aí na nossa vazão desejada. Principalmente quando a gente está tratando de saneamento, porque uma coisa é você ter uma falha de uma bomba dentro de um condomínio, que a água não foi da cisterna para a caixa d'água. Você tem ali 80 unidades, né? Esses condomínios mais antigos, de muitos blocos. Hoje também, né? Que o pessoal faz menos blocos, em contrapartida sobe mais, né? Tipo, são 2 ou 3 torres, mas com 1.552 andares e 1.552 apartamentos por andar também, né? Tipo, 8 apartamentos por andar. Apartamento de 50 metros quadrados.
Então, assim, uma coisa é você ter uma deficiência de recalque numa bomba dessa. Dentro de um condomínio, você vai ali, compra a bomba na bodega, né? Chama o porteiro, o zelador, normalmente chama o zelador, ele mesmo troca a bomba. Outra coisa é você ter uma falha de captação no sistema de abastecimento municipal, né? Que aí você embarrera o abastecimento do município inteiro, do prefeito a galera do hospital, a todo mundo. Então, assim, é bem complicado. Então, sempre é bom a gente fazer uma análise bem criteriosa e na hora de escolher as bombas, aí como é que eu sei se ela é baixa, média ou alta pressão? Catálogo do fabricante, você vai ter que comprar o produto adequado. Quanto à trajetória, né, do fluido dentro do rotor, a gente tem as bombas centrífugas, as mais utilizadas, né, ou de escoamento radial, as bombas de escoamento misto ou diagonal e as bombas axiais, tá? As bombas centrífugas, elas são utilizadas para baixas vazões e grandes alturas manométricas, tá certo? E aí a água entra de um lado, né, entra por uma direção e sai pela outra, sai radialmente. A bomba de escoamento misto ou diagonal, elas são utilizadas para vazões e alturas manométricas de médias proporções. E as palhetas delas são inclinadas, né? E aí elas saem na diagnóstica, né? Fazer que nem o material, elas saem na diagonal. E as bombas axiais, elas são utilizadas para grandes vazões, né? E pequenas alturas manométricas ali de até 15 metros, né? 15 metros por aí. E aí, e grandes volumes de vazão, tá? E elas saem na mesma direção que entram. Eu não tenho mudança de direção no escoamento. Se eu não tenho mudança de direção, eu tenho uma vazão maior, né? Porque quando eu mudo de direção, eu dou uma quebradinha na minha vazão, como por exemplo na centrífuga. Então, a gente tem aqui vazões, é indicado realmente para vazões, né, mais altas aí nas nossas instalações. E também a gente vai classificar nossas bombas, né, quanto ao número de rotores, que ele pode ser um motor de monoestágio ou de múltiplos estágios, né? Pode ser só um rotor, podem ser vários rotores dentro de um só. A bomba de monoestágio para alturas indicadas, né, para alturas manométricas menores que 100 metros e de múltiplos estágios. Aqui são alturas manométricas maiores do que 100, são gigantes, eles são sistemas muito, muito grandes. Quanto ao tipo do rotor, né, a gente tem rotor aberto e fechado, isso aqui é só uma revisão de hidráulica, já comentamos tudo isso. A bomba de rotor aberto, ela tem pequenas dimensões, né, baixa resistência estrutural e baixo rendimento também. E o rendimento da bomba, ele é muito importante no cálculo da potência. Então, quanto mais baixo o rendimento, maior vai ser a minha potência necessária. Então, mais dinheiro eu vou ter que gastar. As bombas de rotor fechado são mais aplicadas, né, porque evita a recirculação de água, e aí elas recalcam líquidos limpos e possuem um alto rendimento com baixa perda de carga nas pás. Enquanto a bomba de rotor aberto, ela é mais utilizada para recalcar líquidos sujos, né, porque entope mais dificilmente. Então, aqui a gente aplica melhor quando a gente está falando de esgoto, e aqui quando a gente está falando de água, né? Então, líquidos sujos, esgoto, né? Quando a gente precisa fazer uma estação elevatória de esgoto, que sempre precisa, né? No sistema de tratamento, aí a gente vai lá e utiliza uma bomba de rotor aberto. Falamos aqui das bombas, agora vamos falar sobre o dimensionamento, né, do conjunto elevatório como um todo. Então, o que a gente tem que lembrar? Que a gente tem que dimensionar a tubulação de recalque. Dimensionar a tubulação de recalque é calcular o seu diâmetro, né? E aí a gente utiliza a fórmula de Bresse, que é, isso aqui é o diâmetro comercial, né? O diâmetro econômico, na verdade, não, só o diâmetro mesmo. Vou entrar nesse método do diâmetro econômico, não. Em que a constante K ela se relaciona com a velocidade adotada, né? Então, ele é tabelado, a gente procura o valor, e dependendo da velocidade, vai ter um valor lá para constante. E a gente tem também a forma do dimensionamento do diâmetro do recalque para regimes intermitentes. Né? Regime intermitente. O que é isso? É aquele regime que não é contínuo. Intermitente. Ele funciona, sei lá, 6 horas por dia, para. Depois funciona
No outro dia vai lá, o cabo liga, 6 horas funcionando, depois desliga. E aí o X aqui é a fração de horas. Né? Então, é 6 sobre 24, é 8 sobre 24, 12 sobre 24, etc. É a fração de horas do dia. O rendimento total, né, ele é da bomba, ele é um produto entre aí os rendimentos hidráulicos, volumétricos e mecânicos. Ambos eles, tanto o hidráulico, tanto esse quanto esse, são fornecidos pelo fabricante. Então, eu vou fazer só assim. Ele é fornecido pelo fabricante através de uma curva. Não sei se vocês estão lembrados da curva de rendimento, né, que eu mostrei para vocês há algum tempo atrás. Então, a curva de rendimento, ela é aplicada juntamente com a curva do sistema e com a curva da tubulação, né? Então, a gente tem isso aqui, ó. Curva da tubulação, que é a mesma curva do sistema, e a curva da bomba, perdão. A gente tem a relação vazão, aqui é a altura manométrica, aqui metro cúbico por segundo, e também vou colocar aqui o eixo do rendimento. Normalmente a gente faz assim, tá? Coloca todo mundo junto. E aí o que é que a gente tem? A gente tem a curva da bomba, que ela é assim, ó. Isso aqui é a curva da bomba. A gente tem a curva, não, tá azul não, do sistema, que ela vai de encontro com a curva da bomba, sistema ou tubulação. E acontecendo aqui junto com essa bomba, a gente tem a curva de rendimento, que ela normalmente é assim. Rendimento. Então, o que, é que a gente faz? No ponto onde a gente tem a interseção entre a bomba e o sistema, a gente tem o nosso ponto ótimo de funcionamento. Né? Vocês devem lembrar disso aí. Se não lembram, vou me sentir uma péssima professora agora. Então, isso aqui é o nosso ponto ótimo de funcionamento. Aqui. Então, esse ponto ótimo de funcionamento vai ser dado por uma vazão e por uma altura. A gente cabe a nós escolher se a nossa estrutura vai funcionar, estrutura é ótima, né? Se o nosso sistema vai funcionar ou não nesse ponto aqui, tá certo? E aí, a gente tem, para escolher o rendimento ele depende da vazão. Né? Você pega a vazão, vai lá, liga, vai até onde ele encontrar a curva e, mede aqui o rendimento, tá certo? Então, essas curvas, elas servem normalmente para isso. Né? Encontrou a curva de rendimento, traz para cá e escolhe e vê qual é o valor, tá certo? Com o rendimento, né, a gente pode calcular a potência da bomba, que ela pode ser calculada em quilowatt ou em cavalo-vapor direto, tá? O cavalo-vapor aqui já é a unidade comercial, né, de potência de bomba. Então, por isso que a gente sempre transforma a nossa potência para cavalo-vapor. Então, potência 10 a terceira, vezes a vazão, vezes a altura, dividido por 75 vezes o rendimento. Onde a vazão está em metro cúbico por segundo e a altura manométrica está em metros, tá certo? Basicamente, era isso que eu tinha que relembrar com vocês antes da gente começar a dimensionar um curso elevatório aqui para a nossa realidade. Tem algumas coisinhas a mais? Tem algumas coisinhas a mais, mas aí a gente vai já relembrar isso dentro do exemplo. Então, vamos lá. Deseja-se instalar duas bombas iguais na estação elevatória de água bruta do sistema de abastecimento de Jacarevídeo, que é a nossa nova cidade aqui, né, da disciplina de saneamento.
De acordo com os dados a seguir, calcule a potência das bombas e avalie qual tipo de associação é mais vantajosa economicamente para esse problema. De novo, Túlio, Jacareí agora vai ser até o final do semestre. Em série ou em paralelo. Justifique a sua resposta, tá certo? Quais são os dados? Esses aqui. População a ser atendida, o consumo per capita, o tempo de funcionamento da bomba, o consumo dentro da ETA, o coeficiente do dia de maior consumo, o rendimento da bomba se ela estiver associada em série, o rendimento da bomba se ela estiver associada em paralelo, a cota do nível da água do manancial, a cota no nível da água da entrada da ETA, perda de carga na tubulação da sucção e a perda de carga na tubulação de recalque. Eu já dei algumas coisas aqui para poder agilizar, tá certo? Eu vou aqui fazer só um revival de como... Ai, meu Deus. De como a gente trabalha, né, com associação de bombas. Eu poderia ter relembrado ali, mas eu não fiz isso, né? Então, só aqui para vocês lembrarem que a gente tem 2 tipos de associação de bombas, tá? Iguais, né? Porque vale ressaltar que quando a gente vai associar bombas em sistemas de abastecimento, sempre façam isso com bombas iguais, pelo amor de Deus, porque senão fica uma baixaria, né? Não dá certo. Eu queria fazer um traço reto aqui, mas eu não vou conseguir. Então, se a gente associar essas bombas em série, como é essa associação? A gente tem uma bomba na saída, engatada na entrada da outra, né? Tipo, tá aqui a tubulação, aí eu tenho aqui a primeira bomba, e logo depois da primeira bomba eu já tenho a segunda. Então, eu vou chamar isso aqui de Arthur 1 e Arthur 2, né? B1 e B2. Nesse caso, a gente tem o quê? E aqui a tubulação. A vazão, ela vem daqui para cá, certo? A gente tem a bomba 1 com a sua vazão Q1, a sua altura manométrica H1, B2 da mesma forma, Q2 e H2. No caso da associação em série, a vazão que passa pela primeira bomba é a mesma que passa pela segunda. Então, a vazão 1, ela é igual à vazão 2, obrigatoriamente. E as perdas de carga, as alturas manométricas aqui, elas são independentes, né? Cada uma sai de um ponto e chega no outro. Então, quando o meu escoamento vem aqui, a minha linha piezométrica faz isso. Ela vem aqui, né? Ela vem caindo, aí ela sobe, e aí ela cai milimetricamente aqui. Eu coloquei só para como é? Para ilustrar, mas aí ela vai, quando entra na segunda bomba, ela sobe mais. Então, eu tenho aqui uma altura manométrica acumulativa, né? No caso da associação em série. Então, a altura manométrica do sistema, né? Eu vou chamar aqui a vazão da associação. Ela é igual à vazão que passa em 1, que é a mesma vazão que passa em 2. A altura manométrica da associação é a soma. É H1 mais H2. Se elas são iguais, né? Se as bombas são iguais, essas alturas são iguais também. Então, cada bomba é responsável sozinha por recalcar metade da altura manométrica. Só que elas só funcionam juntas. Se uma bomba parar, a outra para também. Na associação em paralelo, o que é que a gente tem? A gente tem tubulação vindo aqui, aí tubulação se subdivide. Então, bem aqui eu vou ter uma bomba. Eu desenho bomba mal, viu? Meu Jesus Cristo. Parece um apito, minhas bombas. Mas é isso, né? O que tem para hoje. Então, aqui a gente tem a bomba 1 também, e aqui a gente tem a bomba 2. E aí, aqui segue a tubulação e faz isso aqui. Tá? Vai-se embora. A vazão, ela vem para cá. Aí, vem para cá a vazão 1. Vem para cá a vazão 2. Então, nesse caso, e vai embora aqui, né? Que é a mesma vazão. Vazão da associação, né? Nesse caso aqui, da bomba em paralelo, as duas bombas recalcam água de um ponto até o mesmo ponto. Eu não tenho diferença aqui de energia potencial. Então, nesse caso, a altura manométrica da associação ela é igual à altura manométrica de cada uma das bombas em separado.
Tá? A gente viu isso em detalhes na hidráulica. Eu não vou entrar aqui, destrinchar muito isso, porque senão a gente vai perder muito tempo, né? Não vai dar tempo de resolver o exemplo. Então, vou só relembrar que as alturas manométricas delas vão ser iguais. E a vazão da associação, por sua vez, vai ser a soma da vazão que passa por 1 mais a vazão que passa por 2. É o contrário da associação em série. E, diferentemente da associação em série, se caso uma bomba dessa papoque, né? Tipo, a bomba papocou, cavitou, queimou, sabe lá Deus o que aconteceu, a outra bomba, ela vai continuar recalcando, tá? A água, o sistema vai continuar funcionando, só que com uma vazão menor do que a da associação, porém maior do que a vazão de que se fosse uma bomba sozinha, né? A gente tem essa vazão intermediária, que vai ficar acontecendo. Então, é muito bom a gente saber disso aí. Então, vamos calcular aqui, vamos calcular a nossa potência da bomba, né, como eu falei. A gente vai primeiro encontrar qual é a vazão de produção, né, e a altura manométrica da bomba. A partir daí, a gente calcula a associação em série e em paralelo, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, que é a única novidade do saneamento, né, que já nem é mais tão novidade assim, é o cálculo da vazão de produção. É a vazão de produção porque que vai levar a água do manancial até a ECA. Então, vazão de produção, ela é igual, né? Ao Q barra, que é PQ, dividido por 86.400. Então, P vezes Q vezes o K1. Deixa eu colocar ela aqui. Q barra vezes K1 vezes 24, né, dividido por T, que é o tempo de funcionamento aqui, vezes 1 mais a vazão consumida na ETA, dividido por 100, mais a nossa vazão singular. Não tem vazão singular, né, que eu saiba aqui, deixa eu ver aqui, volta de nível da água, perda de carga, não tem. Vazão singular, então ela é zero. Tá? A nossa vazão de produção aqui vai ser o Q barra é P vezes Q dividido por 86.400. Tá? Então, é a população, vou logo calcular aqui direto. População a ser atendida, 20 mil habitantes para o Jacarevídeo. 20 mil habitantes. K1 é o coeficiente do dia de maior consumo, 1,2. Não, perdão. Consumo per capita, 200. Dividido por 86.400. Aí, vezes o K1, que é 1,2, vezes 24. O tempo de funcionamento aqui é de 12 horas. Vezes 1 mais o consumo na ETA, 4%. 4%. Então, a nossa vazão de produção em litros por segundo vai ser 20 mil vezes 200 vezes 1,2 vezes 24 dividido por 86.400 dividido por 12 vezes 1 mais 4%. É vezes, não é mais. 115,56 litros por segundo. Litros por segundo. Isso aqui é a nossa vazão de produção. Para calcular a nossa potência, a gente precisa da vazão de produção e precisa da altura manométrica. Então, cálculo da altura manométrica da nossa bomba.
A altura manométrica, ela é igual ao desnível geométrico mais a perda de carga na sucção mais a perda de carga no recalque, mais a diferença de pressão, tá? Vou botar aqui, P1 menos P2 sobre gama. Essa diferença de pressão, ela não vai existir, ela vai ser zero, porque os reservatórios estão abertos para a atmosfera. Então, nossa altura manométrica aqui vai ser igual. Desnível geométrico é a distância. Deixa eu fazer essa bicha bem aqui, só para poder fazer diferente. Diferente não, né? Porque aí eu faço aqui embaixo já. Acho que fica melhor. Cálculo da altura manométrica. A G mais delta S, delta HS, mais delta H do recalque, mais P1 menos P2 sobre gama. Isso aqui é zero. Então, nossa altura geométrica, ela é o desnível entre o rio e a ETA. Nosso rio aqui, ó, a cota do nível do manancial é 732 e da ETA é 758. Então, aqui a gente tem 732 e aqui a gente tem 758. É exatamente o que a gente tem que vencer. 758 menos 732. Mais a perda de carga na sucção, 1,4. E no recalque, 12 metros. 1,4 mais 12 foram dados. Né? Nossa altura manométrica, então, aqui, ó. 758 menos 732, 26. Mais 1,4 mais 12. 39,4 metros. É a nossa altura manométrica. E aí vamos agora para a nossa associação. Eu pergunto para vocês qual é a melhor associação, em série ou em paralelo. Na associação em série, o que é que a gente tem? A gente tem que a vazão do sistema, né, de cada uma das bombas, vai ser a mesma vazão de produção. Porque a vazão vai passar igual. Então, vai ser 115,56. Em contrapartida, a altura manométrica da associação, né, em paralelo, vai ser a altura manométrica, na verdade aqui é de uma bomba, né? A vazão de uma bomba vai ser a altura manométrica do sistema dividido por 2, né? Que 2 é o número de bombas associadas. Tá aqui, por N. A altura de, vou botar assim, QB, né? Que é a vazão na bomba, e aqui a altura manométrica na bomba é a altura manométrica do sistema, dividido por N, onde N é o número de bombas associadas. Então, vai ser a altura manométrica, 39,4, dividido por 2. 19,7. E aqui, o nosso rendimento da bomba em série é de 70%. Por que o rendimento é diferente? Porque a curva do rendimento ela é assim. Então, na associação em série, a vazão é maior. Vazão é tipo aqui, certo? Na curva que eu peguei, né? Vazão deu tipo aqui. Quando eu coloquei em paralelo, a vazão é da metade. Eu coloquei metade, ó, o rendimento está um pouquinho mais alto, certo? Depende da curva do rendimento. Eu peguei uma curva real e olhei, né? É porque eu não trouxe a curva aqui para vocês verem, eu só trouxe o rendimento logo. Então, a gente tem esses dados aqui, ó. Aí é só calcular a potência, né? Potência é igual a potência em quilowatts, né? Ela é 10 a terceira vezes a vazão vezes H sobre 75 vezes o rendimento. 10 a terceira vezes a vazão, que é 115,56 vezes 10 a menos 3, porque está em metro cúbico por segundo.
ou está em litro por segundo aqui. Aí, vezes 10 a menos 3. A altura manométrica, 19,7. Dividido por 75 vezes 0,7. Esse vai embora com esse. A nossa potência da associação em série vai ser 115,56 vezes 19,7 dividido por 75 dividido por 0,7. Deu aqui 43,36 cavalo-vapor. Na associação em paralelo, a gente tem que a vazão de uma bomba, ela é a vazão do sistema dividido por 2, né? Dividido por N aqui. Vou colocar aqui, vazão de produção dividido por N, que é o número de bombas associadas. Então, vai ser 115,56 dividido por 2. 57,78 litros por segundo. A nossa altura manomérica da bomba é a mesma do sistema. Então, vai ser 39,4. E o rendimento aqui, na associação em paralelo, foi 85%. Então, a potência é da terceira, que é H75 rendimento, vai ser 10 a terceira. A vazão agora é 57,78 vezes 10 a menos 3. A altura manométrica, 39,4. E o rendimento da bomba é 75 vezes 0,85. Então, a nossa potência aqui em paralelo, 57,78 vezes 39,4, dividido por 75, dividido por 0,85, 35,71. Cavalo-vapor. E aí, o que é que vocês acham? Quem é melhor? A gente colocar é melhor a gente colocar essa associação em série ou em paralelo? Bomba. Ninguém? Silêncio total. Gente, eu sou muito sem moral. Poder do motor. Aqui vai ser, na associação em série, duas bombas. Aqui deu calculado foi 43,35, né? Não existe essa bomba. Então, a gente vai utilizar a bomba de 50 CV. 50 cavalo-vapor. E aqui serão duas bombas. 35,71 também não existe, mas existe a de 40. Né? De 40 cavalo-vapor. Então, já que ninguém me respondeu, né? A associação mais viável é a associação em paralelo, por dois motivos. Primeiro motivo, que se uma bomba colapsar, a outra vai continuar funcionando, então não vou ter perda total no meu sistema. E o segundo motivo é porque ela é muito mais em conta, né? A gente consegue recalcar a mesma vazão ao final, a gente vai recalcar os mesmos 115,56 litros por segundo, utilizando duas bombas de potência menor. Eu vou só procurar aqui, preço, bomba, 50 CV. Só para ver se tem aqui, ó. Uma bomba de 50, aqui é 20, 7,5, tá aqui. Uma bomba de 50 CV, uma bomba de 50 CV, de uma bomba de 50 CV custa, segundo a internet, que eu acabei de olhar aqui, no Mercado Livre está custando R$ 35.062,30. Uma bomba, tá? Uma bomba aqui de 40, deixa eu olhar aqui agora. 40 CV. A Schneider.
Bomba multistágio, KSB, 7,5, 20, 40. 19.853. Aqui eu estou olhando na internet mesmo, só para vocês terem noção da diferença, tá? 19.853,45 também no Mercado Livre da mesma marca, inclusive. Tá certo? Então, uma bomba de 50 custa isso aqui. Uma bomba de 40 custa isso aqui. Agora multiplica por 2, né? Então, acredito eu, né, que a associação em paralelo ela seja mais vantajosa. Logo, a associação em paralelo é mais vantajosa, pois é capaz de recalcar a mesma vazão de produção utilizando uma bomba com menor potência e menor custo. Aí eu vou colocar aqui, instalação, ela é mais barata, né? Mais a operação, tá? Porque a energia de uma bomba de 50 é muito mais cara do que, gasta muito mais do que uma bomba de 40. Isso fora que a associação em paralelo, né, ela não vai parar de funcionar caso caso a bomba pare, tá certo? Uma das bombas pare. Então, hoje eu queria resolver esse exemplo com vocês. A gente vai continuar falando aí, né, de estação elevatória ou não. Vai ficar um exemplo para vocês resolverem depois em casa. Mas por hoje eu vou ficar por aqui, certo? E a gente se vê na próxima aula.